Bom dia. Então, hoje nós vamos continuar falando da modelagem multidimensional. Nós vimos na aula passada o Psicodefa, nós trabalhamos o Psicodefa na aula passada, que foi um sistema de controle de despesas. E aí nós vimos que na modelagem relacional do Psicodefa, você não conseguia responder algumas perguntas mais elaboradas, né? Nós vimos que perguntas simples, tipo, qual era a maior despesa, né? Quem era cada familiar com a sua despesa, você conseguia responder. Mas na hora, por exemplo, que você queria ver a evolução das despesas num período de 2, 3 anos, né? Ou então, quais são as despesas que ultrapassam o orçamento em 20%. Então, tudo isso aí são perguntas mais elaboradas e que muitas vezes os gestores, eles querem naquele momento, naquela ocasião, a resposta. Eles não podem esperar, né? Até nós comentamos aqui, não é que não seja possível você responder aquelas perguntas usando, né, uma linguagem como a linguagem SQL, né, para montar lá a sua consulta. O problema é que demora tanto e que, às vezes, quando o dado chega para o usuário, esse dado já está desatualizado. Então, para evitar isso, existe uma modelagem que nós comentamos, que é a modelagem multidimensional, e nós estamos começando a ver suas propriedades. Nós primeiro entendemos que existe um fato, que é o evento do negócio a ser avaliado. Então, nós temos os exemplos aqui de venda, compra, reserva no hotel, por exemplo, pedido, etc. Então, geralmente, o fato está relacionado a um evento, a um processo do negócio. Então, a ideia exatamente, quando a gente fala de fato, é que você tem um local, que a gente vai ver no próximo slide, que é uma tabela, onde nela está descrito todas as informações do evento, do fato, do processo de negócio que você está avaliando. Tá bom? Então, isso é o fato, e nós vimos também na aula passada que a implementação do fato se dá através de uma tabela. Então, você cria uma tabela, na verdade, você traz a tabela do operacional, que geralmente você tem uma ou mais tabelas que representam o fato, só que essa tabela já é, de certa forma, desnormalizada. Por exemplo, numa loja virtual, vocês devem ter trabalhado com isso já várias vezes, né? Porque o locadora também, que a lógica é a mesma, você tinha uma tabela de pedidos, aí tinha outra tabela de itens do pedido lá no operacional, né? Você tinha aquele relacionamento, né? 1 para N, né? Cada pedido, aí tinha os itens. Quando você traz o fato, essas normalizações são perdidas, elas são convertidas numa tabela só e cria-se assim a redundância. Então, eu teria, por exemplo, se eu tenho um pedido e esse pedido tem 3 itens, na minha tabela fato, eu vou ter 3 vezes os mesmos dados do pedido, só alterando o item do pedido. Ou seja, eu vou ter 3 registros representando o evento do negócio. Exatamente, são 3 registros, né, que representariam aquele pedido, porque os dados seriam igual, número do pedido, data, número da nota fiscal, etc. Eles iam começar a diferenciar onde? Quando fosse descrever o item do pedido. Tá, ok? Então, você estaria desnormalizando. Isso, claro, gera redundância, que a gente comentou, mas é uma redundância que nós esperamos que aconteça para melhorar o desempenho das consultas. Tá bom? Então, é isso, né? Seria a tabela fato, tá bom? E, claro, que a tabela fato sozinha não é suficiente para descrever o fato avaliado. Na hora que eu tenho um pedido, beleza, eu tenho o pedido, juntei com os itens do pedido, legal. Mas eu não tenho os dados do cliente, eu não tenho os dados do vendedor, eu não tenho os dados detalhados de data, posição geográfica, se for alguma filial, etc. E daí é que vem o segundo tipo de tabela que nós paramos na aula passada, que foi a tabela, né, na verdade, as tabelas, né, de dimensão. Então, por favor, Marcos, lê para nós o primeiro tópico. Ou seja, portanto, a dimensão é um componente do fato. Se eu avalio, né, uma venda de acordo com os clientes e os produtos daquela venda, observe que eu estou detalhando o fato sob 2 perspectivas. A perspectiva do cliente e a perspectiva dos produtos. Então, cliente e produto são dimensões do fato venda. Tá? Então, se você pensar exatamente que o que descreve aquele fato, as perspectivas, os possíveis componentes que participam do processo, que participam do fato, nós chamamos de dimensão, tá bom? E aí, como eu comentei, né, um pedido, que é o fato, é realizado por um cliente, dimensão, possui um ou mais produtos, que é outra dimensão, e foi realizado em um período, tempo, também é outra dimensão. Então, nesse exemplo aqui, eu já tenho 3 dimensões. Ou seja, eu descrevo o fato venda, o fato pedido, sobre a ótica de 3 perspectivas distintas. Tá bom? Diga, João. Não, pedido não. Pedido é o fato que eu estou avaliando. Mas fornecedor e cliente, sim, com certeza.
tá? Seriam dimensões. É só você pensar o seguinte: você concorda comigo que pedido é onde vai estar a parte numérica da coisa? Ou seja, no pedido, por exemplo, eu vou ter o total do pedido, a quantidade de produtos que eu comprei, o número da nota, essas coisas. Então, geralmente, onde você tem a parte mais numérica, a métrica do negócio, é que será a tabela fato. E todas as outras que descrevem aquele fato seriam, né, exatamente as dimensões. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por exemplo, no caso de um sistema acadêmico, nós podemos pensar o seguinte: nós podemos pensar que o rendimento acadêmico do aluno é o fato que eu estou avaliando. Eu quero avaliar o rendimento por aluno, por disciplina, por semestre. Então, são 3 dimensões: o aluno, a disciplina e o tempo, que seria, nesse caso, semestral. Oi? Não, o aluno é uma dimensão, o fato é o rendimento escolar. O rendimento acadêmico do aluno, ou seja, as notas, né? Então, eu quero avaliar as notas de acordo com aluno, disciplina e semestre. Então, no momento que eu estou descrevendo, e observe que o rendimento acadêmico é numérico, é uma nota, né? 10, 9, 8, tá certo? Então, geralmente, quando eu tenho esse tipo de informação, você está diante da fato. E aquilo que descreve o fato seria a dimensão. Outra possibilidade de você descobrir o fato é simples. O fato, João, é aquela tabela que geralmente possui sumarizações. Nós já comentamos aqui isso, também você que nos acompanha, comentamos aqui isso em aulas passadas. O que é sumarização? Média, maior nota, menor nota, nesse exemplo do rendimento acadêmico, né? Desvio padrão, tá? Então, por exemplo, não faz sentido, João, no aluno, eu ter o maior e menor aluno. Não existe. Agora, no rendimento acadêmico, não faz sentido eu pegar, por exemplo, eu quero saber qual foi a maior nota, qual foi a menor nota, qual foi a média dessas notas, qual foi o desvio padrão. Então, esses dados estatísticos estão relacionados a qual parte desse exemplo? A parte do rendimento, concorda? Não, no caso da venda, né? Depende do que você está avaliando. Se for no sistema de venda, e a gente vai avaliando a venda, você vai querer saber, por exemplo, qual foi a venda de maior valor, qual é a média de vendas por cliente e assim por diante. Tá bom? E aí seria fato nesse caso. E as outras tabelas que descrevem seriam as dimensões. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Por exemplo, no caso do Psicodefa, já antecipando, as despesas seriam o fato, porque nelas é que vai estar a parte numérica. Nela que eu vou estabelecer, por exemplo, maior despesa, menor despesa, média, etc. E aí eu descrevo as despesas de acordo com o familiar e de acordo com o orçamento. Então, esses dois já seriam dimensões. Tá bom? Ok? E existem algumas dimensões que são comuns, né, como eu disse, na grande maioria dos fatos avaliados, que eu comentei que são as dimensões básicas. Né? Essas dimensões básicas se baseiam nas perguntas, né, que eu até comentei aqui no inglês, né, seriam os 4 Ws, né, do inglês, né, que no português seriam os Qs, né, que é o quando, onde, quem e o que. Tá? Ou seja, exatamente, né, quando aconteceu, onde aconteceu, quem, né, e o que. Tá? Em alguns pontos você pode ter até o porquê, né, que seria o outro que. E aí nós comentamos também, foi onde nós falamos na aula passada, que a dimensão também é implementada através de uma tabela com seus atributos. Eu até comentei o conceito de membro, né? Membro nada mais é exatamente do que um valor dentro de um campo, dentro de um atributo, né? Os valores possíveis. Tá? Por exemplo, quando eu cheguei e disse para você, ó, eu tenho uma dimensão cliente. Aí em cliente eu tenho um campo na tabela chamado estado. Estado, ele tem 27 possibilidades, né, que é os 26 estados mais o Distrito Federal. Então, cada estado é um membro do atributo, né, é um membro da dimensão cliente, para ser mais específico, do campo, né, estado. Tá ok? Do atributo estado. Tá ok, Marcos? Tranquilo? Muito bem. Então, foi exatamente aquilo que nós paramos. Nós falamos, né, que a dimensão é uma tabela com seus atributos e que para descrever o fato, cada dimensão estabelece um relacionamento. Realmente, uma chave primária do cliente sendo uma chave estrangeira lá na tabela fato. A diferença, realmente, como eu disse, é que na fato você já vai ter as redundâncias e que isso, na verdade, que ainda é implementado no Data House, é só para facilitar a montagem do cubo. Mas depois isso tudo vai estar cruzado, né, numa estrutura realmente multidimensional.
Tá? E aí, como eu comentei, membros de uma dimensão são exatamente os valores, né, os registros, as tuplas, né, como preferir o nome, que exatamente participam de uma, né, que descreve um elemento, né, contido de uma dimensão. Os elementos aqui que ele fala são os campos, né? Então, mais uma vez, o campo sexo, eu tenho 2 membros, masculino e feminino. Estado civil, tenho 4 membros possíveis, né? Solteiro, casado, viúvo e divorciado. Tá? Então, exatamente seriam os possíveis valores. Aí vocês vão ver que eu utilizo esses membros para 2 coisas. Primeiro, para filtragem. E segundo, que é exatamente o próximo assunto, que é a novidade, a gente começa a parte nova na aula de hoje, que é a parte de hierarquia. Tá? Que eu posso montar uma hierarquia de membros, ou seja, que permite exatamente eu detalhar ou sumarizar as informações da dimensão. Vamos entender um pouquinho mais sobre a hierarquia na voz de Joel. Por favor, Joel. Dependendo... E aí é legal, porque exatamente ele representa os níveis hierárquicos existentes, né, dentro da dimensão avaliada. Por exemplo, se eu estiver na dimensão tempo, eu vou ter os campos, né, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Esses campos, por padrão, né, numa tabela, são soltos, não há hierarquia, porque você está criando apenas uma tabela, né, então todo campo, em teoria, na tabela tem a mesma prioridade, mesmo nível. Só que eu posso estabelecer uma hierarquia. Para quê? Para, por exemplo, o usuário primeiro enxergar um ano, aí ele vê lá o ano 2013, 2014, 2015. Aí quando ele expandir 2015, ele vê os membros de 2015, ou seja, do mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aí quando expandir maio, ele vê as semanas, né? Primeira e segunda semana. Então ele pode montar hierarquias para que facilite a navegação do usuário. Então, ó, você tem, por exemplo, a hierarquia formada ano, semestre, mês e dia, por exemplo, na dimensão tempo. Ou então na dimensão geográfica, região, estado, cidade. Numa dimensão de localidade, filial, departamento, setor. Ou então numa produto, né? Classe, grupo e subgrupo. Aí você, professor, mas para que serve essa hierarquia? Quando você estabelece uma hierarquia, os valores, né, serão organizados e já serão sumarizados para você. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu monto minha hierarquia de tempo e eu associo a dimensão tempo a um fato, por exemplo, pedido, o que é que vai acontecer? Eu já vou ter, Marcos, salvo lá no meu sistema, todas as sumarizações do pedido relacionado ao tempo. Ou seja, ele já vai deixar no ponto tudo em relação a um ano de venda, e dentro disso eu vou ter já prontinho tudo relacionado a cada mês de venda, e para cada mês eu vou ter já tudo pronto para cada semana, tá entendendo? Ou seja, eu já vou deixar os possíveis agrupamentos já calculados. Essa é a vantagem de você ter uma hierarquia. Então, quando você monta uma hierarquia, você está dizendo o seguinte, ó, o usuário vai poder navegar por esse nível hierárquico, ano, semestre, mês, etc. E como o usuário vai ter a possibilidade de navegar por isso, eu já quero que você deixe todos os cálculos do fato no ponto para essas sumarizações. Ou seja, o usuário, então, por isso que quando o usuário vai, por exemplo, está lá o ano, né, 2013, 2014, 2015, aí ele vê o total de vendas de cada ano. Aí quando a pessoa clica lá no mais, num instante, ele já traz o total de vendas de cada mês daquele ano. Ou seja, já mostra sumarizações, já mostra resultados agregados. Você não precisa ter que criar um select, né, com group by, né, para juntar, fazer um sum, né, de acordo com os mesmos, não precisa fazer nada disso. Ele já está lá tudo pronto para você. Isso é que é uma grande vantagem. Ele já deixa esses resultados matemáticos todos calculados, exatamente graças ao processamento do cubo. E aí o usuário rapidamente consegue ver esses totais, ou essas médias, ou os máximos e mínimos e assim por diante. Então a hierarquia é importante exatamente porque ela permite eu fazer, que vocês vão ver na próxima aula, agora a aula de sábado, vocês vão ver exatamente as operações, que é o drill down e o drill up. Né? Ou seja, vocês do ano eu consigo ver semestre, mês e dia, e do dia eu consigo subir para semestre, mês e ano. Então eu consigo realmente ficar passeando e vendo os totais de venda. Por exemplo, a nível geográfico. Geográfico é fácil você enxergar isso.
Então, eu tenho uma empresa. Então, a empresa ela tem nos 5 continentes. Então, primeiro eu tenho um grande total, que é as vendas no mundo todo. Aí, quando eu expando o mundo todo, eu vou ver pelos 5 continentes. Então, América, Europa, África, Oceania e Ásia. Aí, se eu expando a América, aí vai ter já América do Norte, Central e do Sul. Aí, se eu expando a América do Sul, eu vou ter por país. Está entendendo? Ou seja, eu tenho uma hierarquia. E os valores totais já estão prontos. Eu não preciso pedir para o banco para calcular. Como é, João? O hierarquia é dentro de uma dimensão, componente de uma dimensão. Ou seja, uma dimensão pode ter uma ou mais hierarquias. Tá, ok? E aí você vai aprender a criar isso no sábado. No sábado a gente vai fazer, vocês vão ver como é bem difícil, para dizer o contrário, criar uma hierarquia dentro de uma dimensão. Tá bom? Principalmente com as dimensões tempo e geográfica, né? Já vai pegar um banco pronto, aí vocês vão ver já como é bem facinho de criar. Tá bom? E vão ver o poder da hierarquia quando a gente puxar lá pro banco. Ok? Podemos continuar? Tá? Então, muito importante essa questão da hierarquia. Ainda falando de hierarquia, por favor, Igor, primeiro tópico, estabelecer... Então, exatamente como eu comentei, né? Se eu pensar em uma hierarquia geográfica, eu vou ter, então, para o usuário, quando ele puxar a hierarquia para navegar, ele vai ter primeiro os países, né? Por exemplo, Brasil, Peru e Chile. Aí, quando ele expandir o Brasil, ele vai ver as regiões norte, sul, nordeste, sul, sudeste e tal. Aí, quando ele expandir nordeste, ele vê os estados, Ceará, Piauí, Maranhão, blá, blá, blá. Aí, quando expande... Oi? Não entendi. Aqui é geografia, o nó maior seria, né, esse daqui que tem o Brasil, Peru e Chile, seria por país nesse exemplo aqui. Uma hierarquia, uma árvore é uma estrutura hierárquica, né? Então sim, eu monto no final uma árvore, exatamente com os membros da dimensão, só que esses membros possuem uma hierarquia, tá ok? É uma árvore, está subentendida, na verdade. Só que você já viu estrutura de dados, então, em teoria, né, não há, né, motivos para relembrar o que é uma árvore, porque vocês já estão mortos de saber o que é uma árvore. Tá? E aí, quando eu expando, né, estado, por exemplo, Ceará, eu vou ter as cidades. Quando eu expando a cidade, se ela tiver bairro, eu vou ter os bairros. Então, daqui uma possível hierarquia, né? Ó, país, região, estado, cidade e o bairro. E o usuário vai conseguir, então, ver, por exemplo, se eu estiver avaliando o total de venda, o usuário, então, João, vai conseguir ver o total de vendas do país, por cada região, por cada estado, por cada cidade e por cada bairro. Tá? É isso que ele vai conseguir enxergar com o poder da dimensão. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? E aí, claro, né, os benefícios de implementar a hierarquia são esses que o nosso amigo Roberto vai ler para nós. Por favor, Roberto, primeiro tópico, o subtópico. Como eu acabei de comentar, né? Então, a grande sacada da hierarquia é porque ele já vai deixar no ponto todas as sumarizações que você definir. Totais, médias, mínimos, máximos, já vai estar tudo pronto automaticamente para o usuário. O usuário não vai ter que escrever nenhuma fórmula no Excel ou criar um SQL para fazer um SUM, um AVG, nada disso. Já vai estar tudo pronto. Na hora que ele puxar, ele vai trazer primeiro a hierarquia no nível mais alto, ou seja, né, puxando o que o João lembrou aqui da árvore, no nível raiz, no root. Aí, a partir do root, você expande e vai vendo os detalhes, né, as sumarizações em cada nível, tá bom? Então é legal porque você consegue, a gente vai ver isso no sábado, você consegue, por exemplo, a partir de uma sumarização, você vê, pô, 6 bilhões de dólares no total de venda, você, pô, muito dinheiro. Mas quando você expande, aí você vê, por exemplo, que na Oceania as vendas foram baixas, foi só 200 mil, pô, 6 bilhões, 200 mil é muito pouco, né? Aí você expande para ver o que foi que houve. Pô, será que tem alguma cidade específica que a venda foi baixa? Né? Aí, ou então alguma cidade que a venda foi alta, para daí entender por que na cidade foi alta e nas demais não foi, né? Então começa assim o processo de tomada de decisão, né? Exatamente, você vai expandindo, vai expandindo os níveis, você vai detalhando e vendo os totais em cada nível até você diagnosticar onde está o problema e daí tomar a decisão. A gente vai ver isso no sábado também. Tá bom? E, né, realizar o agrupamento de fatos disponíveis e permitir a navegação dos níveis, como a gente comentou. Tá bom? O terceiro e último componente, né, de uma modelagem multidimensional é a medida. Então, nós falamos do fato, nós falamos da dimensão, e dentro da dimensão membro e hierarquia, e agora nós vamos falar de medida. Então, por favor, Marcos, é um atributo?
Então, a primeira coisa é que medida só existe na tabela fato. Medidas são métricas numéricas que descrevem o fato. Todo fato, a nível, vamos dizer assim, empresarial, é descrito, no final das contas, através de um número. Por exemplo, pedido. É descrito em relação ao total de pedidos, a quantidade de produtos comprados, etc. O rendimento acadêmico é descrito através do quê? De nota. Eu meço o aluno de 0 a 10. Já, por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro exemplo de fato aqui. Pedido, deixa eu ver aqui. Uma locadora, né? A quantidade a quantidade de locações, quantos filmes são locados em cada locação. Então, toda essa parte, o total, né, que eu vou estar recebendo. Então, as vendas na internet, venda em balcão, tudo isso descreve o fato numérico. E isso nós chamamos, então, de medida. Então, todo o campo numérico que descreve o fato é chamado de medida. São essas medidas, João, que vão me dizer se o negócio vão bem ou mal. Ou seja, essas medidas participam dos indicadores de desempenho do negócio. Os indicadores, por exemplo, eu sei, por exemplo, que a Facet vai bem ou mal. Um dos fatores, por exemplo, é a quantidade de alunos que entra todo semestre. Então, é um indicador. E é um indicador numérico. Então, é uma medida dentro de um fato. Tá? Ou então, por exemplo, eu posso medir o sucesso da Facet pelo rendimento que a gente está recebendo por mês, né, dos alunos, pagamento das mensalidades. Os alunos, né, estão pagando em dias e tal, então está entrando mais dinheiro, né, então querendo é um sucesso. Como é que eu vou avaliar esse fato? Exatamente pelo número, pelo total que as pessoas estão pagando. Então, esse total é uma medida, porque é um valor numérico que descreve um fato. Fica claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por exemplo, se o meu negócio vai mal, quer dizer, por exemplo, negócio, sei lá, uma loja virtual. Se uma loja virtual vai mal, é porque o total de vendas, o valor total de vendas, né, não está sendo o esperado. Ou seja, é uma medida numérica. Porque você só consegue fazer comparações de medidas numéricas, né, para maior que, menor que, entre um e outro, você consegue só fazer exatamente entre numerações. Tá? Então, é um atributo no fato que mensura, que mede, né, exatamente que descreve numericamente alguma coisa do fato, tá? Por favor, Marcos, subtópico, um indicador de desempenho. Ou seja, exatamente essa medida vai estar atrelada a um fato e vai ser descrita pelas dimensões. Tá? Então, se eu vejo, por exemplo, que numa cidade que eu tenho uma venda baixa, essa venda baixa é baixa em relação a quê? A cidade ao mês de setembro. Então, pronto, eu estou descrevendo que as vendas foram baixas, tiveram um valor baixo, uma medida baixa em relação à cidade tal e ao mês tal. Tá? Então, exatamente assim que funciona. Tá? Por favor, Igor, os dois outros subtópicos na tabela. Ou seja, exatamente no fato são os atributos dos campos numéricos, tá? Que permitem você fazer alguma operação, né, de medição de desempenho. Tá? Exemplo, o fato pedido tem como medidas o valor total, a quantidade de um produto, o custo total dos produtos que eu vendi, a taxa de lucro que eu tive, a comissão que foi paga naquela venda para o vendedor. Então, são medidas. Por exemplo, se na minha empresa ela tem diferentes taxas de comissão de acordo com o valor da venda, né? O cara que vender, por exemplo, até R$1.000 é 5%, o cara que vender de R$1.000 até R$10.000 é 10%. Qual será a comissão que está sendo mais usada? Né? Será que está sempre saindo mais 5% ou 10%? E isso eu vou conseguir graças à medida que eu tenho. Porque como eu vou ter as comissões, eu consigo verificar exatamente, por exemplo, quantas comissões de 5% foram pagas, quantas comissões de 10% foram pagas. E daí fazer uma razão, fazer uma porcentagem. Tá? Um exemplo de medida e um exemplo de informação que eu consegui extrair da medida. Por exemplo, a Facet ela oferece cada semestre 6 cadeiras, fala a memória, né? São 6? 6, o máximo, né? O máximo são 6 cadeiras. Mas será que meus alunos estão fazendo 6? Qual a média, né, de cadeiras que o aluno faz? Então, isso é uma métrica, uma medida. Eu vou pegar exatamente a quantidade de cadeiras de cada aluno, né? Então, exatamente, né, eu vou ter a tabela fato, que é o quê? As disciplinas, né, na qual o aluno está matriculado. Então, eu vou ter lá a quantidade de disciplina, né? O aluno é a disciplina, o aluno é a disciplina. Aí eu faço as sumarizações para saber, por exemplo, quantas disciplinas em média o aluno daqui se matricula. E eu consigo fazer adaptações, por exemplo. Rapaz, eu percebi aqui que a média de matrícula
né, são em 4 disciplinas. E eu percebi também, fazendo, dentro ainda do mesmo fato, colocando o tempo no meio, eu percebi que as pessoas não gostam de se matricular às sextas, por exemplo, gostam de ficar de segunda a quinta, né, para fazer as 4 disciplinas. Então, eu poderia pensar numa forma, por exemplo, de criar um desconto para quem se matricular em todas as disciplinas, para daí ter uma quantidade maior de alunos. Enfim, eu pensaria em alguma estratégia em cima dessas informações. Tá, o que é isso que o meu sistema me permite, tá bom? Através da medida. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Tá? Então, e a visualização desses componentes, né, exatamente como eu vejo tudo isso na modelagem multidimensional. O momento mais importante, apesar de eu estar com a voz baqueada, mas é o momento mais importante da aula de hoje. Então, olhe para cá para vocês entenderem agora. É onde tudo vai se ligar, vamos dizer assim. Então, a visualização multidimensional, ou seja, no final das contas, numa solução de BI, para ser mais específico, dentro da parte OLAP da solução, ou seja, já não estou falando mais de Data Warehouse, falando dentro do OLAP, ou seja, depois de processado e criar aquela estrutura que a gente comentou de nome cubo. Então, quando eu crio um cubo, o que é que eu tenho na verdade? Eu vou ter uma estrutura multidimensional, onde cada quadradinho, nesse exemplo aqui, equivale a um valor, ou seja, a medida. Vou repetir, olhe para cá. Vocês estão vendo que eu tenho um cubo, nesse exemplo, eu teria 3 dimensões. Mas claro que eu posso ter em dimensões, né? Porque visualmente só posso representar até 3. Mas observe então que eu tenho uma estrutura, onde eu tenho exatamente valores, cada quadradinho vai ser um valor, e esses valores estão distribuídos num formato espacial, num formato multidimensional, ou seja, aquele valor é descrito sob múltiplas perspectivas. Nesse exemplo, 3 perspectivas. Eu posso descrever esse quadrado aqui, por exemplo, em relação ao seu x, ao seu y e ao seu z, concorda? Sim ou não? Se você, por exemplo, começar aqui a contagem, aqui a origem, por exemplo, 000, e eu pegar esse quadradinho aqui, eu teria que dizer o quê? Que o x é 3, o x é 3, o y é 3 e o z é 1, concorda? Não é isso? Esse quadradinho aqui seria, espacialmente falando, né, geometricamente falando, seria na posição 3, 3, 1, não é isso? Concordo? Então a ideia é a mesma, só que ao invés de ter coordenadas, Roberto, geométricas, né, x, y, z como números, cada coisa dessa vai ser um membro de uma dimensão. Então eu vou descrever esse fato de acordo com cada membro de cada dimensão. Como assim, professor? Assim, ó. Olha para cá que legal, ó. Dimensão, dimensão e dimensão. Ó, dimensão, dimensão, dimensão. Ou seja, aqui, por exemplo, eu terei todas as cidades. Fortaleza, Crato, Sobral. Aí eu já sei, por exemplo, então, que todo mundo que estiver nessa fileira aqui, ó, nessa fileira aqui, tá vendo? Todo mundo que estiver nessa fileira vai ser da cidade de Fortaleza, por exemplo. Todo mundo que estiver nessa fileira vai ser, vai ser alguma coisa da cidade do Crato. Tá entendendo como é que está funcionando aqui, Igor? Tranquilo? Roberto, pode dizer. Então, cada dimensão aqui vai ter os seus membros. Então, imagine, por exemplo, que aqui são, por exemplo, no Z, são os meses do ano. Então, a primeira aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, se eu pegasse o cubo e cortasse, que a gente vai ver depois que tem realmente essa operação, que é o slice, se eu cortasse, se eu tirasse uma fatia do pão, essa primeira fatia aqui é só do mês de janeiro, concorda? Não é isso? Considerando a profundidade dos meses, né? Como eu comentei, ó, janeiro, fevereiro, março. Então, essa fatia aqui é tudo de janeiro, independente da cidade. E independente, por exemplo, do produto. Se eu considerar que o Y é o produto, então aqui é bicicleta, TV, teclado, etc. Tá? E eu consigo, então, descrever o fato, né, a medida, de acordo com as dimensões que eu estou usando. Para ser mais específico, o que acontece é isso aqui, ó. Ó. Assim, deixa eu sair do meio, né? Senão não dá certo. Para você também do vídeo enxergar, ó. Peguei um cubo, um cubinho só. Coloquei aqui. E nesse cubo eu vou ter exatamente esses componentes, ó. Eu vou ter a medida, que é o valor numérico. E descrevendo esse valor, eu vou ter as dimensões, ó. É assim que funciona.
Ou seja, o que o OLAP faz, que faz o negócio ficar fantástico, é porque ele pega a medida e já deixa descrita por todas as dimensões. Ou seja, ele já pega um valor, por exemplo, de uma venda e já diz quem é o cliente daquela venda, qual é a cidade daquela venda, qual é o produto daquela venda, ele já descreve por todos os fatores. E aí, para o usuário, ele só faz puxar e vai cruzando o que ele quer. Esses cruzamentos são só operações do quê? De corte no cubo. Se você parar para pensar, por exemplo, eu quero todas as vendas do mês de janeiro, eu vou cortar uma fatia assim, ó, e puxar. Eu quero todas as vendas da cidade de Fortaleza, eu só vou pegar essa fatia aqui, ó, cortar aqui e tirar. Está entendendo? Agora, eu quero todas as vendas de Fortaleza e que aconteceram em janeiro. Observe que agora são dois cortes, né? É um corte aqui, ó, por exemplo, né, para pegar essa primeira fatia, só que essa fatia vai ter todas as cidades. Então eu corto, dentro dessa fatia eu corto, aí vai ficar só esse filetezinho aqui, ó. Desses 4 cubinhos desse exemplo, seriam as vendas que aconteceram em Fortaleza no mês de janeiro. São operações muito rápidas, computacionalmente falando, porque já está tudo cruzado. Já está tudo no ponto. Eu só estou fazendo filtragem, eu não tenho que gerar agregações. Você já imaginou uma consulta SQL para fazer um negócio desse? Para montar uma estrutura na memória dessa, e daí via aplicação, ou seja, via Java, ou C#, você tem que fazer esses cortes? Seria horrível, ia demorar muito tempo. Aí isso já fica pronto para você. Tá? Mas vou continuar, que vai ter exemplo ainda. Então, ó. E aí exatamente as dimensões, né, como eu comentei, são os membros, né? Então exatamente como eu comentei aqui nessa situação. Então, ó, deixa eu pensar aqui, peraí, pronto, eu já tenho aqui, eu vou saltar esse slide, mas eu já volto. É só para a diferença entre relacional e multidimensional que você já sabe. Mas olha só que legal aqui, ó, olha nesse exemplo, ó, para você entender que legal. Eu tenho um fato, que é a quantidade, né, de produtos vendidos. Então, aqui é venda. Aqui é exatamente, eu estou avaliando a venda, Marcos. Eu estou avaliando a venda, Roberto. E eu estou descrevendo a venda por 3 dimensões. Produto, região e período. Ok? São 3 dimensões. Eu estou descrevendo... Período, tempo. Certo? Então, eu estou descrevendo a venda de acordo com o produto vendido, com a região, né, cidade, estado, etc., e período que foi vendido. Ok? Até aqui alguma dúvida? E aí observe que eu destaquei um quadradinho vermelhinho, tá vendo aqui, ó? Ou seja, o que é que eu estou avaliando? Eu tenho um fato. Esse fato tem uma medida. Qual é o valor da medida? 30. Então eu estou avaliando uma medida, 30. Mas o que é que o 30 significa? O 30 significa o total de CPUs, porque eu estou na dimensão CPU, tá vendo? Estou no membro CPU, total de CPUs, vendidos em São Paulo, concorda que eu estou em São Paulo, não é isso? Ó? E como é o primeiro cubinho no mês de janeiro. Isso já está pronto lá. Tá? Isso é que é legal, já está pronto. Você só faz realmente puxar o valor, ele é resgatado já automaticamente. E aí você pode descrever de acordo com você. Por exemplo, se eu quiser, olha só que legal, se eu quiser o total de CPUs vendidas em janeiro, total de CPUs vendidas em janeiro, basta eu somar esses 4 valores, concorda? Não é isso? Só basta eu somar esses 4 valores. Eu não vou ter mais que ficar contando, porque se fosse no SQL Server, fosse uma consulta SQL, no Oracle, no SQL Server, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que varrer os pedidos, dentro de pedido, varrer os itens do pedido, contar, fazer um count, para ir contando quantos CPUs teve, entendeu? Para daí ele mostrar o total. Aqui ele já tem subtotais. Ele só vai fazer somas, que nesse exemplo aqui, ó, são uma soma com 4 operandos, né? Muito rápido. Então, por isso que você consegue usar BI para sumarização. Porque você tem exatamente esse poder. Por exemplo, eu quero avaliar todas as vendas, né? Eu quero avaliar todas as vendas de teclado e mouse que aconteceram no Nordeste. Teclado e mouse que aconteceram no Nordeste. O Nordeste aqui seria esses 2 estados, né? Ó. Então, você tem aqui o teclado e mouse, tem aqui os totais, teclado e mouse, seja teclado e mouse, e tem os totais aqui, Bahia, Ceará e mês de janeiro, nesse exemplo. Então, basta eu somar esses 4 números para eu chegar ao total de teclados e mouses que foram vendidos no Nordeste no mês de janeiro. É só assim que funciona.
Então, toda a parte de OLAP que a gente estudou, que eu vou voltar ao slide anterior só para relembrar, mas que a gente chegou, o OLAP é multidimensional, é orientado à informação e tal, ele é rápido, exatamente porque ele já deixa todos esses cruzamentos prontos. É o pulo do gato. O professor poderia implementar negócio, vocês poderiam, mas no final você estaria implementando o OLAP. Você quer um programa que armazena numa estrutura. Todo esse cruzamento está criando um OLAP, que é um trabalho da pílula, diga-se de passagem. Né? Então é isso que o BI faz dentro da parte de OLAP. Isso aqui, lembrando, isso aqui não é do Data House. O Data House já foi. Né? Isso aqui foi puxado do Data House e feito os cruzamentos, que é exatamente o cubo. Então, o cubo, que é essa estrutura multidimensional, ele vai armazenar medidas, cruzando essas medidas com os membros das dimensões. É isso que ele vai estar fazendo. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Para enfatizar, a gente vai voltar ao slide anterior, só para descrever realmente uma grande diferença do relacional para o multidimensional. Então, Igor, por favor, relacional. Duas dimensões num relacional. Como assim, professor? Ora, é uma tabela onde você tem na primeira dimensão os campos e na segunda dimensão os registros. Então, se eu pegar, por exemplo, um CPF, eu vou estar pegando uma medida, que é o CPF, né, de um cliente, concorda? Na tabela de cliente, pega uma tabela de clientes. Tenho 100 clientes, eu peguei o CPF do 5º cliente. Então, eu estou pegando, né, sempre duas dimensões. No caso de um banco multidimensional, eu não vou ter somente duas dimensões, não vou ter só os campos e o registro. Eu vou ter exatamente, né, N dimensões. Quantas dimensões eu precisar? Produto, cliente, tempo, etc, etc, etc. Tá? Olha o exemplo aqui do relacional. O total de pedidos do cliente fulano é de R$300. Então, as dimensões, nesse exemplo, é fulano e pedido, e a medida é R$300. Nesse caso do banco relacional. Banco relacional, né, não existe o conceito de fato. Tá? Já no caso do multidimensional, não. Né? Roberto, por favor, uma célula. Ou seja, o total de pedidos de abril do cliente fulano no estado do Ceará é de R$300. Observe que agora eu tenho já várias dimensões. Né? Eu tenho exatamente, né, a questão do pedido, tempo, cliente e região e a medida de 300. Okay? Então é assim que funciona. Tá? Voltando para a figura, como aqui está representado. Ó. No exemplo, que está de vermelhinho, a quantidade de CPUs vendidas na região de São Paulo no mês de janeiro foi 30. Ele vai estar pegando exatamente todo esse cruzamento, pegando esse cubinho, ele vai cortando. Então, cada vez que você coloca uma dimensão a mais na tua análise, ele vai cortando esse cubo, ou seja, o cubo, ele está, esse cruzamento gigantesco. Aí tu diz, não quero todo mundo. Eu quero só, por exemplo, do mês de janeiro. Aí ele corta já. Então, eu vou ter tudo, mas só do mês de janeiro. Mas além do mês de janeiro, eu quero só da cidade de Fortaleza. Aí vai tirando, vai cortando. Operação conhecida como Slice e Dice. Tá? Que realmente é a navegação dentro do cubo que a gente vai estar vendo na prática. A gente já viu aqui na teoria e na prática na próxima aula. Tá? Ops. Aqui, volta. Então, e como seria a visualização com hierarquia, né? Quando eu tenho hierarquia, como é que funciona? Funciona dessa forma, só que legal, ó. Como é bem simples. Olha para cá. Nesse exemplo, eu tenho aquelas hierarquias ali, ó. Eu tenho região do país, ou seja, Nordeste, Sudeste, etc. E aí, dentro dessa hierarquia, eu tenho região do país e Estado. Eu tenho uma hierarquia que é categoria do produto e produto. Eu tenho outra hierarquia que é bimestre e um mês. Como eu comentei, dentro do OLAP, o cubo já vai estar todo quebradinho. Mas ele já traz as sumarizações que você precisar. Ó. Então, por exemplo, aqui ele está destacando o quê? Ó? Aqui ele está destacando as vendas de CPU que ocorreram no Nordeste, porque, né, o exemplo que eu até comentei, né, no primeiro bimestre, eu coloquei aqui 11,7, para você entender também aqui os valores que estavam nos outros cubos. Ou seja, o total de vendas foi o quê? De CPU foi 80 mais 3, mais 7, mais 11. E isso, né, no primeiro bimestre de CPUs no Nordeste. É assim que funciona a hierarquia. Você já vai deixar esses subtotais prontos para você. Só faz chamar. Por exemplo, eu quero agora saber o total de vendas no mês de janeiro dos periféricos na região sudeste. Então, olha aqui, ó, periféricos, são esses três, né? Então, eu vou pegar essas três linhas aqui.
Janeiro, só essa primeira fatia. E Sudeste, essas duas aqui. Então pronto, são esses 6 valores aqui, ó, que eu quero. O 14, 21, 40, 90, 75. No Data House já foi criado, já foi, aí o OLAP já puxou os dados do Data House e já fez o cruzamento. Isso aqui é dentro de uma outra solução, né, que nós chamamos de cubo, que é representado no SQL Server pela Analysis Service. Nós comentamos aqui que o Data House ele é armazenado em uma solução de SGBD normal, a diferença vai ser só a modelagem, né? Então, mas por que eu faço isso? Para exatamente agilizar a consulta e criação desse cubo. Então, no final das contas, o Data House é uma ferramenta auxiliar. Quem é o pulo do gato não é o Data House. O pulo do gato vai ser o cubo, que é originado do Data Warehouse. Então, exato, deixa tudo num formato só. Ele padroniza e já deixa a informação desnormalizada. Dali, para fazer os cruzamentos e extrair inteligência, eu utilizo uma solução de OLAP, que é o cubo. Tá? É isso que aqui é onde eu tenho Analysis Service, por exemplo, no caso do SQL Server. Tá bom? Que é realmente solução de análise. Ou também o ClickView, essas ferramentas, fazem exatamente isso. Já trabalham com o cubo. Eles trazem os dados, né, preferencialmente no Data House, e daí monta exatamente essa estrutura. Então, a hierarquia é dessa forma que funciona. E aí o usuário, ele vê assim, primeiro, ó, quando ele vai navegar, por exemplo, ele está lá o total de produtos vendidos, né, a quantidade de produtos vendidos. Aí, por exemplo, ele puxa a hierarquia região. Então, quando ele puxa a região, ele primeiro vai ver assim, vai ver Sudeste e Nordeste. E ele vai ter já os totais, né, o total de valores. Aí, quando ele clica no sinalzinho de mais, que tem ao lado do Sudeste, aí ele abre para você ver por estado. E vai ter os totais de cada estado. Tá, que é assim que funciona. É muito bacana. Tá? A gente vai ver isso tudo no sábado também. No sábado é a aula, geralmente vai ficar só brincando com isso aqui. Tá, ok? Exatamente. Tá aí sábado agora. Na verdade, no cubo, ele, assim, não é que possa ter, geralmente não. Geralmente a gente sempre avalia um fato, mas aí o que acontece? Aí a sua pergunta talvez seja a seguinte: professor, mas num banco OLAP, eu posso ter vários cubos? Pode. Já que eu posso ter vários fatos, eu posso ter vários cubos sendo utilizados. Tá, ok? E no caso do cubo, o cubo é totalmente redundante. Porque, por exemplo, se eu estou avaliando, por exemplo, vendas e eu estou avaliando, por exemplo, acesso ao site, utilização do portal online da empresa. E em ambos os fatos, eu tenho cliente, quando eu trago para o cubo, eu trago de forma redundante mesmo. São 2 cubos independentes. Ele não aproveita as dimensões. Então, aqui ele já deixa os cruzamentos realmente totalmente independentes para ser redundante, mas ganhar em velocidade. Tá bom? Por isso que é rápido. Geralmente, cada cubo é um fato só. Tá? Não há por que você ter um cubo com 2 fatos. Você tem 2 cubos, um para cada fato. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta a mais? Nenhuma? Muito bem. Então, entendendo agora o que seria, então, afinal das contas, análise multidimensional e daí entender, oficializar, na verdade, o papel do Data House. Então, por favor, Julie, a utilizar... Por exemplo, as características de sazonalidade. Sazonalidade, para quem não conhece o termo, né, sazonal é relacionado ao período de tempo, a sessões, né, a estações, né, vamos dizer. Então, por exemplo, observe que eu posso, através de uma solução dessa, eu ver a evolução da quantidade de CPUs vendidas no ano. E aí eu consigo descobrir, por exemplo, qual mês que mais vendeu, qual mês que menos vendeu. E aí eu preparar estratégias, por exemplo, com meus fornecedores. Pô, se eu sei que o mês que vai vender muita CPU, baseado no ano passado, então eu vou comprar mais CPUs quando for nesse mês aqui, para quando chegar o mês de maior venda já ter estoque. Se eu sei que é um mês que vende menos, então duas eu faço uma promoção, ou então vou no meu fornecedor e diminuo a quantidade de produtos de CPUs pedidas. Então é isso que essa solução me dá. Eu consigo ver comportamentos, por exemplo, por cidade, por cliente, por períodos, né, e assim por diante.
tá? Você consegue realmente descrever o dado, que é a medida, você consegue descrever o fato, que são as medidas, de acordo com todas as dimensões que pertencem ao negócio. Porque todo evento do negócio, como a gente comentou, tem perspectivas. As perspectivas são as dimensões. Então, eu posso descrever, mais uma vez, aqui pegando um exemplo acadêmico, eu posso descrever o rendimento acadêmico por disciplina, por aluno, por curso, por semestre, ou até por prova, NP1, NP2, NP3, eu posso fazer isso. Tá? Ou seja, eu posso verificar, por exemplo, poxa, será que o comportamento, né, que aconteceu, né, com alguns aqui, da nota da primeira prova ter sido menor, né, na segunda ter aumentado a nota, será que é um comportamento que acontece em todos os cursos? Ou será que tem algumas cadeiras específicas? Ou será que tem algum semestre específico, por exemplo, no primeiro semestre, geralmente os alunos, né, na primeira prova levam maior bomba e na segunda aumenta a nota. Já no segundo semestre, os alunos vão melhor na primeira prova e na segunda prova vão pior. Eu posso tirar essas conclusões. E daí eu passar isso tudo para a gestão e a gestão ter que tomar ações. Por exemplo, chegar para o Marum e dizer, Marum, ó, na primeira prova, quando é o primeiro semestre, os alunos, né, início do ano, os alunos estão mais desligados, talvez por causa do carnaval, etc. Então, o Marum pode chegar e dizer o seguinte, olha, então, vamos trabalhar aqui para que quando os alunos, né, estiverem voltando do carnaval, a gente dá uma prensa, né, para eles estudarem mais e tal, para eles, né, diminuírem exatamente esse gap, né, essa diferença entre a nota da primeira prova e da segunda prova. É um exemplo de atitude, de ação que eu tomo a partir da decisão que eu estou vendo do fato. Ok? E é por isso, abre parênteses, que eu acho uma pena que ainda não seja utilizado no âmbito educacional, porque realmente é muito pouco utilizado o BI, principalmente no caso OLAP, para isso. Você imaginou o poder que você teria? Eu conseguiria descobrir, por exemplo, talvez, até uma relação, Marcos, entre a nota do aluno e se o aluno vem de ônibus ou de carro. Será que o aluno que vem de carro, por exemplo, tira uma nota melhor porque vem mais descansado? E daí, porventura, eu posso, sei lá, mudar o horário de prova, ou criar, sei lá, fazer alguma coisa do gênero? Pode ser uma informação útil, eu não sei, mas está lá, eu tenho como ter essa informação, basta eu fazer esse cruzamento. Será que tem alguma relação, que a gente comentou em aulas passadas, né, entre a nota do aluno e o aluno que é assíduo, né, nos seus pagamentos, né, que está pagando direitinho ou não? Tá? Será que tem alguma relação entre o aluno de financiamento? Será que o aluno de FIES e ProUni tiram notas realmente melhores? Né? Porque algumas pessoas dizem, não, o aluno de ProUni e FIES se esforça mais e tal. Mas será que isso é verdade? Eu não sei, mas eu tenho dados que poderiam me dizer isso na mesma hora. Eu tenho o rendimento acadêmico, tenho os alunos, tenho quem é FIES, quem é ProUni e quem é particular, né? Quem paga do próprio bolso. Eu poderia fazer esses cruzamentos. E daí eu extrair essa conclusão. E eu tomar uma atitude, por exemplo, então o pessoal do FIES e do ProUni estão tirando nota melhor realmente. Então chegar para particular e ver, por que o particular não está conseguindo tirar nota melhor? Aí vai fazer uma verificação, será que é o transporte? Será que é o bairro que ele mora? Será que é a renda mensal familiar? Então, é assim que funciona. Aquelas informações... para encerrar essa parte, a gente ir para o próximo slide, mas aquelas informações, para vocês terem ideia, que vocês preenchem no ENAD, não sei se alguém aqui já fez no ano passado, mas no ENAD tem uma ficha lá que você preenche de questionário sociodemocrático, alguma coisa assim. Então você dizer, né, quantos membros tem tua família, qual a renda mensal, né, da família, né, qual a formação do pai, qual a formação da mãe. Aquilo ali é para fazer um BI. O MEC, ele tem um projeto, né, eu digo isso que umas 2 semanas atrás, aquela viagem, a gente teve uma reunião exatamente com pessoas do MEC em relação ao ENAD, e eles têm realmente um projeto para tentar, para vocês terem, olha só o peso, para tentar estabelecer uma linha de raciocínio para que a nota das instituições não sejam apenas atreladas a uma nota bruta do ENAD, mas que também verifique o crescimento do aluno ao longo do curso. Por exemplo, é muito fácil, querendo ou não, se você parar para pensar, uma instituição pública, como a UFC, no nosso caso aqui, ter notas boas no ENAD. Porque geralmente no vestibular, os melhores alunos ficam lá na federal. Melhores, né, dentro daquele grupo, que a quantidade de vagas realmente é muito pouca. Então, realmente, né, aqueles que vão para lá, é a nata da nata da nata que vai para lá. As particulares, elas pegam exatamente aqueles que não entraram. Então, querendo ou não, o nível pode ser mais baixo. Eu posso ter alunos que não teriam condição alguma, mas que acabam entrando
exatamente questão da quantidade de vagas. Mas aí eu posso fazer o seguinte, mas poxa, esse aluno dentro do curso, ele evoluiu, ele terminou o curso, na época do ENAD, ele terminou empregado, trabalhando, carteira assinada, ganhando em média, né, porque na Receita Federal tem essa informação, ganhando em média, por exemplo, R$2.000 por mês, R$3.000 por mês, e eu posso me estabelecer uma evolução. Ou seja, ainda que o aluno tenha entrado ruim, mas o curso melhorou muito a vida dele. Então a nota daquele curso tem que ser mais alta, porque o esforço foi maior. Concorda? É diferente de eu pegar um aluno bom e manter ele bom. É muito mais cansativo e, consequentemente, o curso é melhor aquele que pega um aluno ruim e torna um bom. Então é esse tipo de análise que o MEC está começando a fazer. Claro, as coisas governamentais demoram um bocado, mas a ideia é daqui a alguns anos as notas dos cursos não serem somente atreladas à visita do MEC e ao ENAD propriamente dito, mas sim a evolução do aluno ao longo dos anos. Se o aluno passou a trabalhar, quanto é que esse aluno está ganhando, se o aluno porventura passou a ter um meio de transporte, tudo isso eles vão tentar avaliar, porque querendo não é melhoria de vida. O cara saiu de uma situação X, né, baixa, e hoje tem uma casa financiada, tem um apartamento financiado, né, tem uma moto, ou um carro, ou está trabalhando carteira assinada, 8 horas e tal. Foi uma evolução. E realmente torna a nota mais justa. Né, porque tem instituições, né, como o caso da Facete particular. A Facete ela tem um vestibular, mas querendo ou não a gente sabe, né, que o nível do vestibular e consequentemente até a concorrência, na verdade, é mais baixo do que no caso da Federal, no caso do Enem, né, que é usado o Enem. Então as notas do Enem, você lembra, por exemplo, medicina, é na tapa, né? Medicina, o cara tirar 0,1 ponto a menos, pronto, ele já pode estar fora, por questão de 0,1 de 1000, né, porque a nota do Enem é com 2 casas decimais, se for a memória. Então o cara pode por 0,01, ou seja, de 1000, né, de 10, é de 1000, o cara pode ficar de fora lá da seleção. Ou seja, querendo ou não, eu já recebo os melhores alunos, pelo menos assim, avaliados no caso do Enem. Então eu já recebo a nata, vamos dizer assim. Então é fácil trabalhar com um aluno desse. É diferente realmente do caso, por exemplo, já a Facete. Não, a Facete recebeu aqueles alunos medianos, mas durante o curso, o cara se descobriu, a instituição ajudou, os professores ajudaram, o cara se descobriu, o cara é meu curso e se tornou um profissional fantástico, fenomenal. Então, dentro da instituição, ele teve uma evolução. Ele não entrou bom, ele saiu bom, que é o mais importante. Né? Aqui até eu gosto de brincar, dizer que uma instituição de ensino superior, ela funciona semelhante a uma igreja, né? O pessoal da igreja, principalmente as evangélicas, né, diz assim, ó, você tem que entrar de um jeito e sair de outro, né? Sair renovado, pronto, é a mesma coisa. Então quando você entra numa instituição acadêmica, você entra de um jeito, você tem que sair de outro, você tem que sair melhor, tem que sair com o trabalho, ou até com a sua própria empresa, abrindo sua própria empresa, com o conhecimento necessário e tal. E se a instituição permitiu isso, então houve melhoria. E isso eu consigo ver como? Através de análise de dados. Então é muito importante para você entender como não é um negócio tão distante, tá? Nenhuma instituição, para encerrar esse assunto, nenhuma instituição a nível, pelo menos que eu conheço, estadual, utiliza uma solução de BI para isso. Quem sabe até um TCC de vocês, ou um projeto de mestrado, né, pensar em fazer um estudo analítico numa instituição, por exemplo, exatamente como a Facete, verificar, poxa, qual o perfil do aluno da Facete? Enquanto é a evolução do aluno dentro aqui da Facete? Será que os alunos que participaram, né, das incubadoras aqui, né, da Envia, da Fortes, será que eles são alunos que no final o resultado é melhor do que aquele que só ficou estudando? Eu não sei, mas eu garanto, as informações estão aí, basta eu cruzá-las numa estrutura OLAP, numa análise multidimensional, e daí ver isso, e daí extrair essas conclusões, tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Então, como nós comentamos, né, exatamente a análise multidimensional, ela permite verificar sazonalidades, permite verificar comportamentos específicos do negócio que de cara estão escondidos. Tá ok? E a organização multidimensional é legal porque ela é natural e intuitiva, ou seja, o usuário não vai ter dificuldade alguma em montar o que ele quer. Vocês vão ver que é um drag and drop. Ele vai arrastando realmente, ele clica, ele vai ter o fato, a medida. Eu quero cruzar essa medida de acordo com o cliente. Ele só faz pegar o cliente e arrastar. Mas o Cubo ele já deixa pronto para o front-end só exibir. O front-end não tem processamento algum, João. Isso é que é o mais importante.
Você vai ver que o front-end ele não faz nada de cálculo. O cálculo todo já está pronto na estrutura OLAP. Ele só faz receber o dado e formatar. É por isso que é possível você fazer o OLAP web tranquilo, né? Sendo no navegador, por exemplo, tendo uma página web ou um cliente móvel tranquilo. Ah, professor, tem um Galaxy aqui, perebinha, né? Aqueles de R$400, R$300. Né, eu consigo fazer OLAP, né, análise, consegue, porque na verdade o pesado é feito no servidor onde está o cubo. O que o celular faz é só acessar e trazer para exibir. Tá, ok? E quando tu arrasta uma dimensão, eu quero avaliar por cliente. Quando tu arrasta, ele só vai entender que ele vai fazer um corte e só mostrar aquilo do cliente. Tá? Então é um request response muito simples. Tá? Não é nada do outro mundo, não. A gente vai ver isso no sábado. Tá? Show de bola. Tá bom? A organização intencionalmente isso, né? É intuitiva, tá bom? E, né, para encerrar a aula de hoje, tá certo? Nós vamos falar exatamente das duas técnicas de modelagem que o DW pode ter. Eu já antecipei aqui, mas vamos formalizar. Que o DW pode ter para facilitar a montagem do cubo. Então, mais uma vez, o DW é a origem, é o data source, é a fonte de dados do cubo. Então, eu preciso de um data warehouse que permita a leitura dos dados o mais rápido possível, como a gente já comentou aqui. Então, ou seja, sem normalização, etc, etc. Então, nós temos duas técnicas, né, que são bastante usadas para modelar o data warehouse, que é o esquema, o modelo estrela, ou o esquema, modelo floco de neve. Tá? Eu vou saltar aqui alguns slides que é só sobre normalização. Quem já comentou aqui? Oi? Não, estou mostrando agora. A gente vai estar vendo agora. Estou apresentando agora. Tá? Mas eu já tinha comentado, apenas eu vou dar nome, vamos dizer assim. Mas eu vou saltar a parte de normalização. Tá? Você estuda em casa, uma revisão do que vocês viram lá em banco. Você também, do vídeo, normalização é um assunto muito vasto na internet. Você consegue tirar de letra, tá bom? Então eu vou saltar aqui só os slides de normalização. Né? Primeira forma normal, segunda forma normal, etc. Tá? Então, Pronto, aqui. Esquema estrela. Tá? O modelo estrela como preferir. Por favor, assim, eu passei aqui, tá cá, pronto. Por favor, Emanuel, esta técnica. Essa técnica armazena as medidas ao quadro em um conjunto da tabela de quadros. Cada dimensão desse texto em uma tabela de... Ou seja, toda dimensão, ela ainda que lá no operacional seja 3, 4, 5 tabelas, ele, quando trouxer para o DW, ele vai desnormalizar e tornar uma tabela só, assim como a fato. Como assim, professor? Exemplos. Imagina um Fast Job. Fast Job, Cato, sistemas de currículo online. Você para pensar, a questão do candidato, ele tem muitas tabelas, concorda? O candidato vai ter dados pessoais, dados profissionais, experiência anterior, conhecimento de idiomas, etc. Concorda? Cursos realizados. Então, no banco operacional, você não tem uma tabela só para guardar os dados do candidato. Você tem várias tabelas. Por isso que até o sistema tem várias telas, né? Quem já usou Fast Job ou Cato, já viu, vai ver que são várias telas. São 7, 8 passos para você cadastrar o seu currículo. Cada passo desses, normalmente, é uma tabela lá no banco operacional. E todas elas ligadas através do ID do candidato, né? O campo-chave do candidato. Né? Isso é normalizado, isso é lá no operacional. Quando eu trago para o Data Warehouse, eu vou ter que fazer todos os joins e juntar numa tabela só. Ah, professor, vai ficar gigante, não tem problema. Ah, professor, mas vai ficar muito dado redundante, não tem problema. A ideia é essa, eu pego todo mundo e realmente coloco numa tabela só, né, o caso cada dimensão. E a fato também é a mesma coisa. Se a fato estiver espalhada em 2, 3 tabelas, você desnormaliza e coloca numa só. Como eu acabei de falar no começo da aula, pedido e item do pedido. Então, você pegar o pedido, o item do pedido, você vai, né, juntar, desnormalizar, criando uma tabela só. Essa técnica, como a gente comentou, desnormaliza, né? Então, favor de ler este esquema, não captura. Tá? Então, nós vamos ver que, na verdade, o que significa é o seguinte: quando eu trago, né, quando eu monto esse esquema no DW, não há nenhuma referência no DW de existência de hierarquia. Que hierarquia de dimensão, como a gente viu agora há pouco? Você cria a hierarquia durante a importação por OLAP. Tá, ok? Diferente do outro modelo que você vai ver que eu posso trazer a hierarquia se eu quiser. Vocês vão entender agora aqui. Aqui, ó.
Esquema estrela. Por que estrela? Porque funciona dessa forma. Eu vou ter o fato, até sentar aqui para você enxergar direitinho. Ó, eu vou ter, também dá para enxergar minha cabeça. Então, cabeçona, né? Grande na verdade, né? Mas enfim, então, eu tenho estrela, ó, eu vou ter o fato, que é central, por isso o nome estrela, ó. E nas pontas eu vou ter as dimensões. Vou colocar aqui, cadê? Aqui, vai. Dimensões, ó. Que descreve o fato. A nível de Data Warehouse, você já está entendendo que eu vou ter, então, 5 tabelas, por exemplo, se fosse esse exemplo, onde eu teria 4 chaves estrangeiras. Indo para fato. Não, aqui já é o DW. Mas ele já tem. As dimensões e os fatos estão desnormalizados. Aí você deve estar perguntando assim, mas por que eu não jogo tudo numa tabela só? Porque eu não posso aproveitar, lembra de Data Mart, Data Warehouse? Eu não posso ter uma dimensão que participa de 2 ou mais fatos? Então, por isso que eu tenho que ter uma tabela, né, que eu possa aproveitar em mais de um fato. Tá, ok? Por isso que eu não jogo todo mundo na tabela só. Possível é, mas acaba, você desnormaliza demais e em compensação você acaba perdendo o poder de gerar um Data Warehouse a partir do Data Mart. Tá bom? Exemplo. Eu posso descrever a venda, né, aqui a venda, por essas dimensões, ó. Posso descrever a venda por cliente, por região, por tempo e por produto. E isso, a nível de tabela, dá tanto trabalho fazer isso para vocês, ó, seria assim, ó. Tabela fato de venda. Eu vou ter código do cliente, código da região, código do tempo e código do produto, as chaves estrangeiras. E a chave primária da tabela é a composição das chaves estrangeiras. Tá? Quantidade e valor, as medidas, ó, tá vendo? Ó, que são campos numéricos, concorda? Quantidade é um campo numérico, é uma medida de venda, e valor também da venda é outra medida. E aí eu vou descrever ela a partir desses campos, ó, dessas tabelas e campos, como a gente comentou. Ó. Cliente vai ter o código do cliente, nome completo, endereço, idade, telefone e e-mail. Região, vai ter código da região, país, região, estado e cidade. Observe que aqui eu vou ter redundância, concorda? Se você parar para pensar, por exemplo, em estado, eu vou ter redundância em país e em região. Por exemplo, estado do Ceará, região Nordeste, país, Brasil. Rio Grande do Norte, região Nordeste, país, Brasil. Observa a redundância? Bahia, região Nordeste, país, Brasil. Observe que eu tenho redundância aqui. Porque, na verdade, no operacional, se você fosse representar a hierarquia de região, né, se fosse representar região totalmente normalizada, como é que seria? Eu teria uma tabela país, eu teria uma tabela de região que estaria atrelada a país, aí eu teria uma tabela de estado ligada à região, lembra, né? Exatamente, teria várias tabelas, uma ligada à outra. Ou seja, eu desnormalizei tudo, João. Só ficou ainda, vamos dizer assim, normalizado a ligação das dimensões com o fato. Mas por que eu tenho isso? Para que eu aproveite a dimensão em mais de um fato. Porque aqui eu estou avaliando venda. Exato, é isso mesmo. Para poder ligar as dimensões ao fato. Mas não é tão normalizada quanto um operacional. Essa é a diferença. Não é porque, mais uma vez, ó, região. Se eu fosse implementar região no operacional, não seria dessa forma. Como é que seria, na verdade, a geografia? Eu teria uma tabela com todos os países. Depois eu teria uma tabela com todas as regiões para cada país. Ou seja, eu teria código do país e código da região. Aí depois eu teria uma tabela de estados. Estado para cada região, para cada país, teria chaves ligando tudo isso. Seria, ou seja, aqui, no caso de região, por exemplo, seriam 4 tabelas lá no operacional. Que é o que acontece nos cadastros mundiais. Tipo, vou criar um e-mail no Gmail. Aí quando tu vai no e-mail no Gmail, não tem, né? Tu escolhe o país, aí do país, quando tem um campo estado, ele não mostra o estado. Ali são 2 tabelas. É uma tabela só com os países, e a partir do país eu tenho os estados. É desnormalizado. Aqui eu tenho tudo numa tabela só. Esse é o detalhe. E quando eu tenho cidade, né, eu posso ter país, estado e cidade.
E aí, no caso lá no banco operacional, seriam 3 tabelas. Aqui é uma só. Um país vai estar Brasil vai estar Seria assim, a tabela país seria código 1, país Brasil, código 2, país Argentina, código 3, país Estados Unidos, assim por diante. Aqui se repete, exatamente, se repete, Brasil, exatamente, pronto. Ou seja, eu tenho redundância. Enquanto no operacional eu teria só o código do país e não o país, tá? Essa é a diferença, tá ok? E aí, como eu comentei, né, aí teria exatamente a ligação, ó, em chaves, né, exatamente estrangeiras, montando a fato. Lembrando, isso aqui é no DW. Então, no DW, para você modelar um DW, um esquema estrela, para que ele seja aproveitado por OLAP e por outras soluções de consulta, você teria que fazer dessa forma. Teria redundâncias, como com o país, teria redundâncias, como no caso do tempo, tá certo? Mas são redundâncias esperadas, tá? Por exemplo, um outro exemplo aqui. Em cliente, eu não tenho, nesse exemplo, dependente. Mas imagina que eu tenho um clube tipo o Clube dos Diários, Náutico, esses clubes, né, final de semana. Então, pronto, aquele cartão Bitcard, né, que tem do Bitpark e tal, você tem um contrato, e o contrato tem um cliente. Por exemplo, o Marcos comprou o Bitcard. Então eu vou ter o cliente, os dados do Marcos, CPF, tudinho, concorda? Só que atrelado ao Marcos não vou ter os dependentes. No operacional, o dependente é uma tabela separada, concorda? Aqui não, aqui estaria realmente o cliente, né, o marco repetido, e eu teria cada dependente descrito, estaria desnormalizado. Tá ok? Para perguntar, Júlio. Pode ser mais. Aqui eu coloquei 4, que são realmente aquelas perguntas, né? Quem, quando, quem, onde, quando e o que. Tá? Mas claro, pode ser N dimensões. Tá, professor, posso ter 10 dimensões num fato? Pode, dependendo do que você for preciso. A gente, claro, como eu disse, a gente fala cubo para enxergar com uma estrutura multidimensional, mas não dá realmente para visualmente se representar isso. O importante é você entender, então, que se eu tiver, por exemplo, 10 dimensões ligadas a um fato, eu consigo descrever, então, as medidas sob 10 perspectivas diferentes. Não tem limite, não tem limite. Não, mas a quantidade de dimensão menor, ele vai tornar a resposta mais... Isso é que é o legal, não torna. Porque, na verdade, o peso de eu ter mais dimensões, a pergunta é excelente. O peso de eu ter dimensões, muitas dimensões num fato, vai alterar, vai impactar na hora que eu estiver processando o cubo. Ou seja, na hora que eu puxar os dados do Data Warehouse para gerar o cubo. Só que depois que o cubo está gerado, já está tudo cruzado. Então não vou ter perca alguma de desempenho, entendeu? Então a grande sacada é isso. Eu tenho uma perca de tempo na hora que eu vou montar o cubo. Na hora que eu vou no DW, leio essas dimensões, leio o fato e cruzo. Mas depois que eu termino o cruzamento, que eu monto o cubo, acabou, já está tudo cruzado. É só realmente chamar o dado que você quer. Pode. Aí o que acontece? Na hora que você adicionar uma dimensão, você vai atualizar o cubo. Ou seja, o cubo vai lá, vê que tem uma nova dimensão e faz o cruzamento dos fatos com a nova dimensão. Que nós chamamos isso de processamento. Então, o processamento de um cubo é ele acessar o DW, trazer os dados e fazer os cruzamentos das medidas com as dimensões. Tá? E o deploy, né, se alguém tiver curiosidade, o deploy é depois do cubo processado, ele disponibilizar para o usuário. Deixar disponível, né, publicar. Tá ok? Seria exatamente isso a questão. Tá bom? Então esse é o esquema estrela. Ele exatamente, então, eu tenho um fato totalmente desnormalizado e as dimensões também, cada uma delas desnormalizadas e ligadas através de chave estrangeira. Bom, como eu disse, aqui eu coloquei 4 dimensões, mas pode ser em dimensões, pode ser 10, 20, quantas dimensões for preciso. Pode ser menos. Tá? E outra, não é porque eu coloquei 4 dimensões que o usuário vai usar as 4. Ele pode muito bem querer avaliar a venda só por produto e região. Problema algum. Tá? Mas o importante é que vai estar à disposição, nesse exemplo, ele avaliar sob até 4 perspectivas. Então ele vai poder avaliar a venda por cliente, região, tempo e produto. Tá? Então eu estou dando essa possibilidade para ele. Relacionamento entre essas dimensões, né? Oi? No fato, entre elas não.
No fato somente. No fato tem. Né? Realmente você está ligando as dimensões. Mas cada uma assim, fora do fato, não. Tá ok? E para encerrar a aula, tá certo? Só passar aqui aquela questão, né, das 4 perguntinhas, né? Quem, onde, quando, né, e o que, tá certo? É uma forma fácil de você chegar às tabelas de dimensão, tá? A partir de um fato. Né, isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, dada a vantagem e desvantagem, só mostrar logo o floco de neve, depois a gente volta, a próxima aula a gente começa disso aqui, lá no laboratório. Né? Então, floco de neve para encerrar, Roberto, por favor, primeiro tópico. Professor, você sempre falou aqui que o banco, quando vai para o DW, é desnormalizado. Mas lembra que eu comentei que em algumas situações você pode não querer usar um DW. Você querer usar um operacional direto. Lembra do distribuído e federado? Quando você usava o Hibernate, por exemplo, no meio. Então, eu quero usar o Hibernate para acessar e fazer minha análise, meu OLAP. Mas eu não quero mexer no operacional. Então, eu posso usar o operacional como fonte para montar meu fato e tal? Pode. Só que o problema vai ser o tempo de processamento, que será bem maior. Exatamente porque o floco de neve é assim, ó. Como é que é o floco de neve? Eu vou ter fato, tá? Vou sentar aqui de novo para encerrar. Ó, eu vou ter fato e eu vou ter as partes, ou seja, cada tabela que compõe a dimensão, né, a primeira dimensão, a segunda dimensão, aqui são os relacionamentos, chaves primárias e estrangeiras, como vocês estão vendo, ó. Ok? E aí por isso que tem, né, que a gente brinca dizendo que é floco de neve, né, ó. Deixa eu passar aqui, ó, floco de neve, ó. Gostou? Né, de novo, ó. De novo, floco de neve, ó. Tá vendo? É legal, né? Então, mas por quê? Exatamente porque a partir de um fato eu acesso uma tabela, mas que por sua vez acessa outra, que por sua vez acessa outra, ou então, a partir de uma tabela eu acesso 2 tabelas, né? O dado é quebrado. Por exemplo, cliente, um dependente, lá era uma tabela só, né? Se fosse o esquema estrela aqui, eu teria cliente e teria dependente, separados mesmo, tá? O problema, como eu disse, seria para processar isso, ia demorar muito mais, tá? Muito mais mesmo, ok? E aí, mostrando aqui a nível de tabela, né, ó, venda, né, deixa eu passar aqui, passa aqui, só para mostrar, ó. Então, um exemplo aqui, ó, alguns bancos têm uma tabela de endereços separados, geralmente quando puxa dos correios, né, tem uma tabela só com os endereços onde a chave primária é o CEP. Então, eu posso muito bem não armazenar o endereço do cliente lá no cadastro do cliente, eu tenho uma tabela que tem os endereços com os CEPs e só armazenar no cliente o CEP dele. Tá? Então, eu teria exatamente 2 tabelas. Se fosse num banco, se fosse um esquema estrela, isso aqui estaria tudo junto. Aqui ele fica, realmente, mantém a normalização. Como, por exemplo, a região, ó, eu teria dessa forma, né, que eu comentei, ó. Cidade, que por sua vez tem os estados, e os estados, por sua vez, tem os países. Manteriam separados, não estaria junto numa tabela só. Tá? Mesma coisa aqui, ó, com dia, mês e ano, e mesma coisa com produto e categoria, ó. Então, se eu tenho muitas vezes, né, tem um produto e tem uma tabela de categorias dos produtos. Se eu for fazer um esquema floco de neve, essas tabelas mantêm separadas. Se eu for trazer para o esquema estrela, eu vou pegar a categoria e jogar dentro de produto, ou seja, eu vou ter redundância, porque várias vezes vai aparecer o nome da categoria. Mas é esperado, porque deixa o processamento mais rápido, tá? Em outras palavras, para encerrar a aula, eu prometo que é o último slide. É só colocar aqui as tabelas, ó, como é que ficam, ó, nesse exemplo. E as chaves. Aqui e aqui. É assim que funciona. Lá no operacional, Marcos, eu tenho cliente e eu tenho esse relacionamento, né, ó. Código de endereço com, né, o código de endereço aqui, ó. Que é o CEP, né? Seria o CEP. Lá, aqui, ó, eu teria, ó, código do país, aí o nome do país. Aí para estado, eu teria o código do estado, o nome do estado e o país daquele estado, né? Ó, 2 tabelas, tá vendo? Ó, tá entendendo? Eu teria todos os relacionamentos. Que num esquema estrela, isso aqui tudo, ó, é mesclado numa tabela só. No floco de neve, não. Mantém-se o que veio do operacional. Tá, ok? Nesses casos, você não precisaria do DW, exceto se você quiser tirar a carga na hora que estiver processando. Se você vê que é muito pesado e está impactando o dia a dia mesmo operacional, você pode criar um ODS. Lembra do ODS? Você criou o ODS só para garantir todos os dados estarem uniformizados num outro banco separado e daí eu acessar direto. Posso fazer isso? Posso, mas é bem mais demorado. Bem mais demorado mesmo. Porque a gente está falando, por incrível que pareça, o esquema estrela, eu consigo pegar gigas de dados e processar em 3, 4 minutos. Floco de neve, só por causa dos joins, esse mesmo banco leva às vezes meia hora.
O mesmo, por incrível que pareça, só porque eu tenho os dados desnormalizados. Porque imagina que a quantidade de joins que eu vou ter para fechar a venda, para fechar o fato. Né? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joins, fora esses aqui, 7, 8, 9, são 10 joins nesse exemplo. 10 junções para descrever cada medida do fato. Ou seja, é muito join. Então, e lembrem, né? Você deve lembrar que os joins são feitos em pares, né? O que deixa mais lento ainda. Tá certo? Então, é complicado. É muito complicado. É possível, mas é complicado. Então, o floco de neve realmente não é tão usado quanto o esquema estrela. Mas é possível, por isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Tá? Em inglês, né, é o nome, para quem depois até for fazer prova de certificação, o esquema estrela, como o nome sugere, é Star Scheme, né, esquema, né, que é exatamente esquema estrela, e Snowflake. Tá? No caso que é floco de neve em inglês, Snowflake. Então, o outro é Snowflake Schema. Tá? Exatamente esquema Snowflake. Tá, esquema floco de neve, tá bom? Eu vou só encerrar a gravação, tá certo? Né? Mas para você também que nos acompanha, na próxima aula a gente vai continuar, vai voltar para cá e vamos já implementar. Nós vamos para a parte prática, nós vamos implementar as operações, exatamente brincando. Nós vamos ver um DW que é estrela, nós vamos ver um DW já criado que é modelo estrela, e a partir dele nós vamos criar o nosso cubo e vamos brincar com as operações drill down, drill up, drill through, né? Ranking, sumarizações, slice dice, etc. Tá bom? E para você então, né, como realmente hoje eu estourei, o tempo foi muito, a aula foi legal, ainda com a garganta baqueada, mas a gente tem que ir, né? Como diria os Teletubbies, é hora de dar tchau. Né? Então, para você que nos acompanha, um abraço e até a próxima.